1 Samuel 16, e eu quero muito a sua atenção, porque enquanto você está ouvindo a palavra com atenção, você está ouvindo a palavra no Espírito, milagres estarão acontecendo. Quando você ouve por ouvir, entra por um ouvido e sai pelo outro, você está ouvindo, mas não está absorvendo, não está 100% dentro da reunião, acaba que o milagre passa pertinho de você, mas não toca em você. Mas quando você está comendo as palavras, você está absorvendo o Espírito, Deus com certeza, Ele durante a pregação, Ele estará abrindo portas, abrindo caminhos, salvando, perdoando, libertando, Ele estará transformando. 1 Samuel 16, não é isso? Diz para mim aí, qual número você é mais, se familiariza mais, o 13 ou o 14? Quem prefere o 13? Quem prefere o 14? E por que não o 13? Qual o problema com o 13? É azar? Superstição, é? Quem prefere o 13? E o 14? E quem não prefere nada? Tanto faz. Para mim, tanto faz. 13, 14, 1000, 2000. Quem prefere? O 13, deixa eu ver. E o 14? Quem prefere o 14? Levanta a mão, você tem que ser decidido, ou 13 ou 14. Quem prefere o 14? Vamos colocar que não tem outra opção, só tem essas duas. Ou eu escolho o 13, ou eu escolho o 14. Quem quer o 14? Parabéns. Quem quer o 13? Parabéns dobrado. Bispo, o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver. Vou te ensinar uma coisa. 1 Samuel o quê? 16, 13. Vamos no 13. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Preste atenção. Desde o dia, preste atenção, que Samuel pegou um chifre de azeite e derramou sobre Davi, nós já conhecemos isso, essa história, mas desde o dia que Samuel pega um chifre de azeite, no versículo 13, e derrama uma unção, um azeite sobre Davi, no versículo 13, a Bíblia diz que desse dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. O Espírito de Deus vai possuir Davi. Desse dia em diante, Davi já era diferenciado, porque antes dessa unção ele matou o leão. Antes dessa unção ele matou o urso. Davi já era diferenciado, porque antes mesmo dessa unção, ele era desprezado pelos seus irmãos, ele era desprezado pelo próprio pai, porque no dia em que Samuel foi na sua casa para escolher um futuro rei para Israel, nem Davi foi chamado para ficar junto dos seus irmãos, para ver qual irmão seria o futuro rei de Israel. Davi não tinha nenhuma possibilidade de ser ungido a rei, de receber unção de rei na cabeça do seu pai ou na cabeça dos seus irmãos. E aí nesse dia o seu pai manda ele ficar lá no pasto, cuidando das ovelhas malhadas. Não é das ovelhas malhadas, que são as piores, as que não têm valor. Então você vai cuidar ainda, não é de qualquer ovelha não, é da pior que existe. E aí você já conhece a história que Samuel disse que ninguém sentaria à mesa enquanto Davi não chegasse, porque todos aqueles irmãos de Davi que aparentavam ser rei, que tinham aparência de rei, que tinham estatura para rei, que tinham postura para rei, Deus disse a Samuel: eu não escolho como o homem escolhe,
Eu escolho pelo coração. O homem escolhe pela aparência. O homem escolhe pelo que ele está vendo por fora. Eu escolho pelo que eu estou vendo dentro. E aí no versículo 13, Deus unge Davi. E Davi, nesse dia, recebe o Espírito do Senhor. Significa que quando uma pessoa recebe o Espírito do Senhor, quando uma pessoa recebe a unção de Deus, o poder de Deus, ela recebe unção e poder para ser representante de Deus na terra. Para representar Deus. Quem olhar para ela verá Deus. Ela se uniu a Deus, ela torna-se uma só com Deus. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que no versículo 13, Davi é ungido e o Espírito de Deus se apossa dele. No versículo 14, o Espírito de Deus se retira de Saul. Está escrito, e o Espírito do Senhor, o que está escrito? Se retirou de Saul e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Diziam que a partir daquele dia, o tormento que Saul passou a ter, diziam que era Deus. Mas não era Deus colocando demônio, espírito mau. Deus simplesmente saiu. Saiu, já era. Você subiu na laje, e aí Deus tirou a escada, já era. Vai cair de cabeça. Bispo, o que isso tem a ver? Tem a ver que no mesmo instante que Deus está ungindo alguém, no mesmo instante que Deus está se apossando de alguém, no mesmo instante que Deus está dando para alguém a sua unção, Deus também está retirando daquele que não valorizou a unção. No mesmo momento que Deus está dando para uma pessoa o Espírito dele, a unção dele, o poder dele, porque Deus está vendo dentro dessa pessoa o coração, Deus está vendo dentro dessa pessoa a disposição de agradá-lo, Deus também está se retirando daquele que recebeu, mas não valorizou. Deus também está se retirando daquele que tem e não está dando valor. Deus também está se retirando daquele que chegou a um nível, que chegou a um patamar, e só chegou a esse nível, a esse patamar, por conta da fé, por conta de Deus, e agora que chegou nesse nível, nesse patamar, por conta de Deus, está desprezando os princípios, está desprezando o humilde começo, não é mais fiel, não honra mais a Deus, não teme mais a Deus, não considera mais a Deus como ele tem que ser considerado, e o mesmo Deus que dá, preste atenção, ele também toma. O mesmo Deus que honra, ele vai deixar você ser humilhado e envergonhado. O mesmo Deus que faz chegar nas tuas mãos, você não tendo condições nenhuma de ser rei, você não tendo condições nenhuma de reinar, o mesmo Deus que vai te dar condições para reinar, no dia que você estiver reinando, e você se esquecer dele, você se esquecer de onde ele te tirou, ele vai tirar a escada e você vai cair de cabeça, só para você sentir o baque e entender que sem ele, você não poderá fazer nada. Ele disse, sem mim, nada podereis fazer. Eu queria muito que você entendesse que hoje, Deus está tentando salvar alguns Saús da vida, porque pela misericórdia dele, por mais que o Espírito se retirou, por mais que esse Saul, que hoje está sozinho, gemendo, sendo atormentado pelos problemas, sendo atormentado pela sua própria consciência, sendo atormentado pelo inferno, e um dia teve uma vida com Deus, um dia esteve bem com Deus, um dia teve do bom e do melhor com Deus, um dia deu testemunho, um dia disse que Deus era tudo na sua vida, e ele simplesmente deixou Deus, abandonou Deus. Se ele se arrepender do fundo da alma, Deus é tão misericordioso que Deus perdoa.
Deus limpa, mas se ele não se arrepender, se ele não se humilhar, se ele não buscar a Deus com toda a sua fé, ele não consegue encontrar perdão, salvação, ele não consegue encontrar milagres e muito menos a vida eterna. O que eu queria que você entendesse, o que Deus quer que a gente entenda, é que no versículo 13, o espírito dele se apossa de um, e no versículo 14, o espírito dele se retira de outro. Deus que dá, não é a sua capacidade, não é a sua expertise, que você tem que lutar, se especializar, que você tem que procurar ser o melhor na sua profissão, naquilo que você faz, não tenha dúvida. Mas tem situações e coisas que é Deus que vai te capacitar. O Luizinho é músico. Eu conheço pessoas que fizeram faculdade de música, fez faculdade, pós-graduação em música, e não sabe nem a metade do que ele sabe sem ele ter feito faculdade. Porque tem coisas que Deus dá. Tudo que você precisa, tudo que você deseja, tudo que você quer, Deus já tem para te dar. Tem coisas que Deus vai te capacitar para tal. Deus é músico, Deus é cantor, Deus é advogado, é juiz, Deus é empresário, Deus é de sucesso em todas as áreas. Naquilo que eu não tenho, Deus me capacita. Aquilo que eu não sei, Deus me capacita. Aquilo que eu não tenho nenhuma condição, Deus me capacita, porque o dom, quem dá é Ele. O dom de prosperar vem dEle. O dom, a pessoa diz assim, o menino já nasceu com dom. Ó, já tem o dom. Desde criança já canta que é uma beleza. Por que que ele tem esse dom? Porque Deus deu a ele. Se você ainda não descobriu o teu, você pode ter certeza que tem. Você pode ter certeza que você tem. Cada um tem. Só precisa se encontrar. E quando que eu vou descobrir o dom que Deus me deu? Quando você se unir a Ele, de fato e de verdade. Quando você se entregar a Ele de todo o coração. Deus olhou para Davi e viu o coração de Davi. Os irmãos, o pai olhou para Davi e olhava e via só um pastorzinho de ovelhas. Deus olhava para Davi e via o rei de Israel e o homem segundo o coração de Deus. As pessoas olham para você e te condenam, te julgam ou te dão a nota que elas acham que você merece pelo que você aparenta. Deus olha para você e já vê um vencedor, um futuro testemunho da grandeza dele. No mesmo instante que Davi está sendo cheio do Espírito de Deus, alguém que tem está perdendo. Que é outro? Sansão tinha uma força excomunal. Uma força extraordinária. Mas a força era dele? Vinha de quem? Vinha de quem? De Deus. No dia que ele achou que era dele mesmo, não, isso aqui é o meu braço, é porque eu fiz academia, isso aqui é porque eu sou bom mesmo. No dia que ele começou a desprezar o voto, desprezar a comunhão com Deus, desprezar a orientação de Deus, que ele não podia se envolver com mulher de outra tribo, ele não podia cortar o cabelo, ele não podia comer nada de animal morto, porque ele era nazireu, e ele só nasceu para ser nazireu. Está escrito que quando a mãe dele engravidou, Deus disse, esse menino vai livrar Israel. Esse menino eu escolhi desde o ventre. E ele vai ser nazireu. Querendo ele ou não, ele vai ter que seguir essas regras. O nazireu não pode cortar o cabelo, não pode casar com mulher de outra tribo, ele não pode comer nada de animal morto,
o nazireu não vai beber bebida forte, não vai beber vinho. Ah, não, mas o outro bebe, mas esse não. Esse eu escolhi para viver assim. E Sansão passou a ter uma força que você já sabe, extraordinária. Com uma queixada de jumento, ele fez do que sobrou do esqueleto da cabeça do jumento, só do queixo do jumento, ele fez uma metralhadora. Com uma queixada de jumento, ele feriu 1000 homens. Você sabe lá o que é você pegar um pedaço de osso e você dar um couro em 1000 homens? Pode vir os de 1000, e os de 1000 foram destruídos. Mas você quer ver a miséria de Sansão? À meia-noite, ele vai arrancar os portões de Gaza. A Bíblia diz que ele arranca os portões de Gaza, bota nas costas, sobe o monte e bota o portão da cidade no monte. Ele mudou a entrada da cidade. Quiser entrar agora nessa cidade, vai ter que entrar pelo alto, vai ter que entrar pelo monte. Até então, não tem pecado nenhum nisso. Mas só para você ver a diferença de um versículo para o outro. Coloca aí para mim, Juízes 16, 3. Juízes 16, 3. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou, e arrancou as portas da entrada da cidade, com ambas as ombreiras, com batente e tudo, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até ao cume do monte, que está de frente de Hebrom. Para aí um pouquinho. Eu não vou entrar não, por esse portão não. Eu não vou entrar por essa porta não. Sansão dizendo, está trancado para eu não entrar, então peraí. Arrancou o portão, subiu o monte e botou lá no monte. Agora a entrada vai ser por aqui. Olha o versículo 4. Seguinte. E depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Depois disso, começa a miséria com Dalila. Sansão foi brincando, você sabe disso, com Dalila. Dalila ganhou muito dinheiro. Os inimigos de Sansão, de Israel, os filisteus, pagaram caro. Mas pensa num dinheiro caro. Chegaram para Dalila e disseram assim, como se fosse nos dias de hoje: eu te dou 10 milhões para você descobrir a força desse Sansão. Para você descobrir como nós podemos vencer esse Sansão. 10 milhões, Dalila. E aí Dalila, que vive à base do dinheiro, vai tentar de todas as maneiras. Sansão vai brincando, se pegar as minhas tranças, fizer as 7 tranças do meu cabelo e amarrar com um pino de tear, eu perco a força. Aí ela fez isso, aí chamou os inimigos, Sansão arrancou o pino. Se me amarrar com cordas assim, eu perco a força. Aí ela amarrava, chamava os inimigos, enquanto ele dormia, aí ele quebrava. Mas no dia que ele contou, no dia que ele quebrou o voto, no dia que ele disse que era nazireu, e por ser nazireu, o cabelo não podia ser cortado. Ele era nazireu e não podia comer nada do animal morto. Ele matou um leão. E depois, quando volta pelo mesmo caminho, naquele leão que ele matou, tinha um enxame de abelhas lá com mel. Ele comeu mel. E aí corta-se o cabelo dele. A força não estava no cabelo, a força estava no voto. E aí quando chama os inimigos,
no versículo Juízes 16, no versículo 17 diz assim: descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Sansão sabia que se ele contasse para alguém que ele era nazireu, escolhido desde o ventre, a força ia embora e ele seria como qualquer outro homem. Aí no versículo 20 diz: e disse ela, Dalila: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Na cabeça de Sansão, eu vou acabar com esses filisteus como eu venho acabando todos esses anos, porque ele já nem imaginava que Deus tinha se retirado dele nessa hora. Nesse momento, Deus já tinha ido embora. E quando Deus se retira, não foi Deus que deu, Deus tira. Deus dá, Ele também tira. Ele faz subir, mas também faz descer. Preste atenção. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então, os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos. Primeira coisa que ele perde depois que Deus se retira: visão. Ficou cego. Quando Deus se retira de alguém, esse alguém fica cego. Principalmente cego para a palavra, cego para o altar, cego para a fidelidade, cego para viver a vida com Deus. E fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e girava ele um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer como quando foi rapado. Preste atenção. A Bíblia faz questão de dizer que o cabelo voltou a crescer. Mas o cabelo voltou a crescer, a força não. Porque a força não era no cabelo, era no voto, era no princípio que ele tinha com Deus. Colocaram ele para ficar rodando um moinho no cárcere. Tem gente que porque Deus se retirou dela, ela está só rodando, e nunca consegue chegar a lugar algum. Ela não consegue sair do lugar. Porque Deus se retirou dela, porque Deus não está mais sendo com ela. E Deus só se retirou porque essa pessoa se afastou dele. Ele disse: se me buscar, vai me achar. Se me deixar, eu te deixarei. É questão de você agora se autoanalisar. É hora de você olhar para si e falar: peraí, será que Deus já se retirou de mim? Será que Deus ainda está comigo? Ou Deus se retirou de mim? Deus não está comigo porque eu não estou com Ele. Porque no momento que Deus não está mais com você, se voltar para Ele, Ele faz como o pai do filho pródigo, te recebe com braços abertos, e Ele te perdoa, vendo o seu coração sincero, vendo a sua sinceridade. Sansão está cego. Sansão está rodando um moinho. Sansão é levado agora para os reis dos filisteus. Colocam ele no meio do pátio. E todos os filisteus ficam dando gargalhada de Sansão. Vestem ele com roupas coloridas e ele fica como um palhaço. Quando Deus se retira de alguém, esse alguém passa a ser palhaço dos outros. Quando alguém, ela perde a sua comunhão com Deus, o seu temor com Deus,
ela passa a ser palhaço do diabo, ela passa a ser palhaço na mão dos outros, ela passa a ser motivo de escárnio, de vergonha. Mas na hora que estavam todos reunidos, Sansão sendo palhaço, Sansão pega como 2 colunas dessa que tem aqui na igreja, que sustentava toda aquela estrutura do palácio. Sansão abraça as colunas, Ele está cego, humilhado, e ele lembra de Deus. Ele lembra de quando ele tinha comunhão com Deus. Ele lembra de quando ele tinha Deus dentro dele. E ele faz uma oração e diz: meu Deus, me perdoa. Meu Deus, eu errei, eu dei bobeira, me perdoa. Mas me dá mais uma chance. Me ajuda a glorificar o teu nome e acabar com essa palhaçada, acabar com essa humilhação. Porque eu sei que também a minha vergonha é a tua vergonha. Eu sei que quando tinha a minha vitória, era a tua vitória. Então, meu Deus, eu sei que essa vergonha, eu sei que essa humilhação é por minha causa, é por minha culpa, mas me perdoa. E Deus não resiste a uma oração sincera. Deus o perdoou e a Bíblia diz que a força dele volta. Ele abraça as colunas e ele arranca as colunas e derruba tudo. Morre Sansão, mas morre abraçado com muita gente. E a Bíblia vai dizer que ele matou mais na morte do que em vida. Em vida, ele matou pra caramba. Mas na hora que ele se arrepende, ele vai matar muito mais do que ele matou a vida inteira. Na hora que ele se arrepende, o Espírito de Deus volta para ele. A vitória vem com juros e correção monetária. Tem gente agora, que até agora há pouco estava sendo palhaço, que até agora há pouco estava rodando o moinho. Tem gente que até agora há pouco estava com os olhos vazados. E nesse momento, porque você se arrepende, porque você volta a ser fiel a Deus, você volta a andar com Deus, porque você decide agora na sua mente, nos seus pensamentos, colocar Deus em primeiro lugar. Você decide abandonar o pecado, você decide abandonar os seus achismos, você decide abandonar tudo que não presta, e você agora se arrepende. Agora na sua mente você diz: meu Deus, me perdoa. Eu vou voltar a ser dizimista, eu vou voltar a ir para a igreja, eu vou voltar a ganhar almas, eu vou voltar a orar, eu vou voltar a temer a tua palavra, eu vou voltar a servir o Senhor. Então nesse momento o Espírito de Deus se apossa de você. Nesse momento a misericórdia de Deus te perdoa. E você recebe agora a força e o poder de Deus para você dar o troco ao diabo, para você dar a volta por cima, para você sair dessa humilhação. Mas também Deus esperava que Saul tivesse tal atitude. Saul errou, Saul falhou. Quer dizer que Deus não perdoa? Perdoa quando se arrepende. Porque Davi também errou, e Davi errou muito pior do que Saul. Davi pecou muito pior do que Saul. Mas quando Natã falou com Davi, disse a Davi do pecado dele, do erro dele, da falha dele, lá em Salmos 51, o que Davi diz em Salmos 51? O que Davi diz para Deus? Na hora que foi falado do erro dele, da falha dele. O Salmo 51 é o Salmos do perdão de Davi, é os Salmos do arrependimento de Davi. O título diz: Davi confessa o seu pecado. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim.
contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eu já preguei sobre isso. Eu já preguei para você que Davi só foi jogado no pasto para cuidar das ovelhas malhadas, porque o pai de Davi não queria que Samuel visse Davi, porque Davi era ruivo, Davi era diferente dos seus irmãos. Como que eu sou o pai, ela é a mãe dos filhos todos, e todos os filhos nascem com uma característica de pele, de cabelo, de olhos. Todos os filhos nascem com a mesma genética. E vai nascer um ruivo. Em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Jessé tinha dado um pulo também. Quando esconde Davi, cuida das ovelhas, Davi. Samuel não pode ver que você, em outras palavras, não é filho da mesma mãe que os seus irmãos. Vamos lá. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Isso aqui é Davi orando, Davi falando com Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Davi está falando para Deus o seguinte: eu não estou nem aí com o título de rei, com a coroa de rei. Eu não quero nem saber se o Senhor vai me tirar o palácio, se o Senhor vai me tirar o reinado. Eu não quero nem saber se o Senhor vai me tirar o sustento, o dinheiro. Eu não quero saber do material. Só não tira de mim o teu Santo Espírito. Só não tira de mim a tua unção. Só não tira de mim a tua presença. Porque Davi sabia que quando Deus se retirou de Saul, Saul ficou muito perturbado, ao ponto de Davi tocar harpa para Saul acalmar. Saul ficou endemoniado, porque Deus se retirou de Saul. Davi acompanhou cada desespero, cada tormento de Saul de perto. E Davi está dizendo: eu posso perder tudo, eu só não posso perder o teu Santo Espírito. E tem gente aqui que ela não está nem aí com a unção, ela não está nem aí com os princípios de Deus, ela não está nem aí com a presença de Deus, com o Espírito Santo, ela não está nem aí com a salvação. Ela diz: meu Deus, eu posso perder o teu Espírito, eu posso perder a unção, eu só não posso perder o meu nome, eu só não posso perder o dinheiro, eu só não posso perder o meu status, eu só não posso perder a minha condição. Mas Deus está vendo aquele que cometeu um pecado infinitamente superior ao de Saul, mas está quebrantado, está preocupado e muito em não perder o Espírito de Deus. Porque se você tem a unção de Deus, você pode ainda não ter o palácio. Se você tem a unção de Deus, você ainda pode não estar reinando nessa terra em vida, mas com a unção de Deus, com o Espírito de Deus, você vai reinar em vida. Sem o Espírito de Deus, sem a unção de Deus, ainda que queiram que você reine, ainda que entreguem nas tuas mãos condições para você reinar, você vai perder.
Você vai se perturbar e vai ficar perturbado. Davi está dizendo, eu posso perder tudo, só não posso perder o teu Santo Espírito. Eu só não posso perder a tua unção. Eu só não posso perder o teu Espírito, Senhor. Tem pessoas agora, nesse momento aqui, ou virtualmente, que perdeu a alegria da salvação. Que se morrer agora, não tem certeza da salvação. E foi um dia, um senhor instrumento nas mãos de Deus. Foi um dia usado por Deus. Foi um dia uma pessoa que era extremamente usada por Deus, porque tinha unção de Deus, tinha a presença de Deus, tinha o poder de Deus. Deus se retirou de você quando você o deixou, quando você o abandonou, quando você abandonou a fé. Não é placa de igreja, não. Você pode trocar de placa. Você pode trocar de placa de igreja. Você pode sair daqui, vai para Quadrangular, Assembleia Universal. De lá você vai para outra e para outra. Você pode trocar de placa. O dia que você trocar de Deus, você vira palhaço dos outros. O dia que você abandonar Deus, Ele se retira. O dia que você deixar Deus, Ele se retira. Você tem que aprender a entender e amadurecer na sua fé. Se você tiver Deus, independentemente da sua placa, você será salvo. Você vai reinar em vida, porque Deus é o seu Senhor, é o seu mentor. Deixa de pensar com a cabeça dos outros, deixa de ser burro. Não, mas dizem que se saiu da Igreja Universal, agora está endemoniado. Estaria eu endemoniado se tivesse saído da presença de Deus. Mas o senhor bispo um dia aqui na Universal pregou e disse que se o senhor saísse para abrir igreja e eu fosse atrás, eu estava endemoniado. O senhor disse isso? Disse e repito, preguei e disse, se eu sair da Universal para abrir igreja, se você for atrás, você está endemoniado. E aí, o que o senhor diz, bispo? Eu não saí da Universal para abrir igreja. Eu não saí para abrir igreja, eu saí. Fiquei de membro. Dizimista, ia lá, dava o dízimo, ofertava. Quem via? Quem via? Fiquei de membro. Chorava e dizia, meu Deus, eu quero servir o Senhor. Eu não quero abrir igreja. Propostas vieram de caminhão para ser empresário, para cuidar de empresa que já estava dando lucro, para cuidar de empresa que já estava rendendo e dizendo, falaram para mim, empresários, falaram para mim, o lucro é teu, pode ficar com o lucro. E a Ana Cláudia testemunha, eu falava, não é isso, não entrava na veia, não entrava nada. E um dia eu chorando, ali na Universal, fiz fogueira santa em dezembro, saí em setembro. Em dezembro, na fogueira santa, no sacrifício, na reunião, o peito ardendo, todo lugar que eu ia no posto de gasolina, bota aí 10 reais de gasolina. O rapaz, o senhor é o bispo Formigoni? Não, dizem que sim. Pelo amor de Deus, só tem que orar pelo meu filho, está no vício. Eu ia no shopping, o rapaz me parava, só tem que orar por mim. O rapaz saiu da loja aqui do Diamond, desesperado, ele falou, eu preciso de ajuda, porque eu não aguento mais. Eu falei, vamos ali em casa. Ele saiu da loja, foi em casa, recebi ele em casa, manifestou com um demônio na sala de casa, foi liberto. Estou fazendo a obra, estou servindo a Deus. E chorando disse, Deus, eu não quero abrir igreja.
Aí Deus falou assim: você não vai abrir igreja, você vai abrir um hospital da alma. Eu falei: então aí já era. Aí deixa comigo. Aí virou a chave. Eu queria que você amadurecesse para nunca comer pela mão dos outros. Você vai encontrar crente que não pinta a unha, que não pinta o cabelo. Eu respeito você que não pinta a unha, não pinta o cabelo, mas também respeito aquele que pinta a unha, o cabelo, não chama de pombagira, não julga pela unha, pelo cabelo, porque Deus vê o que está dentro, o homem vê o que está fora. Deus viu em Davi o que ninguém viu, o que o pai não viu, o que os irmãos não viram, Deus viu em Davi. Davi está dizendo: não tira o teu Santo Espírito de mim. E Deus aqui lança no mar do esquecimento o pecado de Davi. E Davi continua reinando. Davi, quando traz a arca da aliança para Jerusalém, a arca representando Deus, Davi ficou tão feliz, mas tão feliz, que Davi tirou as vestes de rei, a coroa de rei, e a arca entrando, a Bíblia diz que Davi saltava, Davi dançava, Davi pulava de alegria, porque ele sabia que Deus entrando, a arca entrando, era Deus entrando, e ele sabia que Deus, com ele teria vitórias e mais vitórias. Ele sabia que se Deus não tivesse com ele no trono, se Deus não reinasse com ele, ele não conseguiria vencer. E quando ele recebe a arca, ele está entendendo o seguinte: é Deus que está vindo para Jerusalém, é Deus que está vindo para cá, e com Deus nós vamos arrebentar. Sem Deus a gente é arrebentado, mas com Deus nós vamos arrebentar. E Davi dançava, dançava, e a Bíblia vai dizer que a mulher de Davi está lá na janela. O nome dela, Mical, filha do seu Saul, que desprezou Deus, filha do seu Saul, que era rei, e que não se curvou para Deus, que não se alegrou com a presença de Deus, que não temeu como Davi está temendo. Então a filha de Saul está lá na janela, e a Bíblia diz, usa essa expressão, ela o desprezou no seu coração. Não era para a mulher de Davi estar lá na janela, era para ela estar junto com ele, era para ela estar vivendo a fé com ele, era para ela estar lá se alegrando com ele, era para ela estar vivendo o mesmo espírito. E quando ele entra em casa, ela disse assim: que papelão, hein? O rei de Israel hoje se comportou como um vadio qualquer. Sabe por quê? Porque ela tinha a concepção de rei como o pai dela. A concepção de rei na cabeça dela era como pai, com postura, com autoridade. Manda isso, manda aquilo, não se curva para nada e nem para ninguém. Todos têm que se curvar para ele. A postura que ela tinha na cabeça como rei era do pai. E quando ela viu Davi naquelas condições, ela disse assim: peraí, ele desceu ao nível de todas as pessoas. E ela disse: que postura é essa? Você fez hoje como se fosse um vadio. E Davi falou assim para ela, ele falou assim: eu ainda me farei mais desprezível ainda para o meu Deus. Eu ainda me farei e me humilharei ainda mais para o meu Deus que escolheu a mim e não o teu pai. Davi falou para ela. E para o meu Deus eu faço isso, para o meu Deus eu tiro coroa, eu tiro vestes, para o meu Deus eu desço ao pó, porque Ele é o rei e não eu. E a Bíblia faz questão de dizer que depois disso, faz questão de dizer, Mical não teve filhos até a sua morte. Ficou estéril, porque desprezou Deus. Se ela tivesse ido lá com Davi se alegrar, se ela tivesse saído da janela, sai da janela,
e vem para o meio. Para de servir a Deus de longe. Para de glorificar a Deus da janela, de longe. Só quando é favorável a você. Vem para perto, vem para o altar. Se ela tivesse ido buscar a Deus como Davi foi, a esterilidade tinha acabado e ela tinha deixado de ser humilhada como estéril. Tem muita gente como Mical estéril, não tem testemunho para contar, não tem vitória para contar, não tem novas histórias para contar, porque vive desprezando no coração. Aqui dentro diz amém, balança a cabeça, mas dentro está dizendo não concordo. Dízimo? Não, não é bem assim. Oferta? Não, não é bem assim. Sacrifício? Não, não é bem assim não. Despreza. Por isso que Davi é rei. Por isso que Davi é o que é. Porque ele se rende a Deus. Davi, com certeza, agradeceu o gigante. Porque se não fosse o gigante, Davi nunca seria o que ele foi. Nunca seria o Davi. Agradeça o leão, Davi. Agradeça o urso, Davi. Agradeça o gigante, Davi. Agradeça o Saul, Davi. Se não fossem essas perseguições, ele nunca seria o que ele foi. José, agradece os irmãos de terem jogado você na cisterna, vendido você como escravo para o Egito, porque se não fosse eles, você nunca seria governador do Egito, José. Agradeça, porque quanto maior o seu gigante, quanto maior o seu problema, quanto maior a sua dificuldade, você pode ter certeza que maior será a vitória que Deus já preparou para você. Deus está preparando e já preparou. Davi era um pastorzinho de ovelha, e ele estava agora tocando harpa no palácio. Na cabeça de Davi já é algo extraordinário. Eu era pastor de ovelha, eu já estou tocando harpa para o rei. Mas Davi nem sabia que aquilo não era nem o começo ainda do que Deus tinha para fazer. Agradeça também pelas suas vitórias, ainda que mínimas, porque isso ainda não é nem o começo do que Deus ainda vai fazer na sua vida. Não despreza o humilde começo. Você vê, tem um rapaz que ele começou a dizimar o ano passado. Ana Cláudia fez questão de mostrar, olha só, primeiro dízimo dele, R$70. Agora o último dízimo dele, R$690, R$700. Dá quantos por cento? A mais. 70 para 700. 100%? 1000%. 1000%. Não é um valor monetário não, mas é para você ver a evolução. E daqui a pouco vai estar 2.000, 5.000%, 100.000, porque Deus é Deus. Onde que você investe 70 e depois de um ano você tem 1000%? E outros mais. Agradeça então também, mas é só R$600. Agradeça. Agradeça que isso não é nada comparado com o que Deus ainda vai fazer. Agradeça também pelas lutas. Agradeça pelas guerras. Agradeça. Reclama não, agradeça. Porque você vai arrebentar. Quanto maior a investida do diabo, quanto maior o inferno se levantando, você pode ter certeza que maior também será a sua vitória. Porque a sua vitória é para a glória de Deus. Não é pela tua força, não é pela tua capacidade, é dele. Tudo vem dele, é para ele, é só dele. O dia que você achar que é você, Deus se retira. O dia que Nabucodonosor achou que era ele que fazia, que conquistava, ele disse, tudo isso aqui, ó, eu que conquistei, venci, Deus se retira dele, está escrito, ele vira bicho, ele fica maluco, preso com correntes lá no pasto, comendo grama, ficou 7 anos, pastando,
como um animal. Quando Deus se retira, já era. Mas quando Deus entra também, você pode estar vivendo como um animal. Deus te põe no palácio. Deus tira o pobre do pó, desvalido do monturo, e faz ele se assentar ao lado dos príncipes. Mas Ele vai te tirar do inferno e vai te deixar uma pessoa, te colocar na vitória, nas bênçãos, porque você quer a unção dEle, o Espírito dEle. Você quer a presença dEle. Não é só a prosperidade, não é só a cura, não é só a bênção, não. Eu quero o Espírito dEle, eu quero a unção dEle. E quando vem a unção, vem as vitórias. Amém? Você crê nisso? Não disse que durante a pregação milagres estariam acontecendo? Porque se você assume essa sua fé em Deus, Ele te dá mais força ainda, Sansão. Você renova os seus votos com Deus, Ele te dá mais força ainda, Sansão. Você perdeu a força? Se arrependendo, Deus volta. O Espírito dele entra. Você voltou a praticar a fé, Deus se manifesta. Tem gente aqui que não estava mais sendo dizimista. E agora Deus está dizendo, dizima aí o que você tem, e daqui para frente o que entrar você vai dizimar. Eu tenho testemunhos de pessoas dizendo assim, eu devolvia o dízimo 1, 2 vezes no mês, ou por semana, e quando o Senhor falou para dizimar todo dia, o que entrar todo dia você vai dizimar, a pessoa disse, eu fiz experiência. Começou a entrar, todo dia eu fui dizimando, mesmo que era pouco, eu fui dizimando todo dia. Aí eu parei e falei, não, vou juntar e dizimar como antes, uma vez por mês. Eu notei que o dízimo e o que entrou passou a ser menor. E eu notei que à medida que entrava, eu ia dizimando, eu ia sendo fiel, o volume também estava aumentando. E eu voltei a dizimar à medida que entrava. Quanto que é o dízimo de nada? Nada. Não entrou nada, eu não tenho nada para dizimar. Mas entrou, eu estou sendo fiel. Tem aí o Pix, tem aí as contas da igreja, vou transferir, estou sendo fiel. Gostando eu ou não, gostando você ou não, eu gostando ou não do dízimo, eu tenho que ser fiel. Eu gostando ou não, eu tenho que obedecer. Aquele que crê como diz a Escritura, não é aquele que crê como acha que tem que crer. Amém? Só você que jamais quer perder a unção. Jamais quer que Deus se retire de você. Você é o versículo 13 de 1 Samuel 16, que Deus se apossa de Davi quando ele é ungido, ou você é do versículo 14, que ele se retira de Saul? Quem é do versículo 13 agora? Fica em pé, deixa eu ver. Quem é do 13? Fica em pé. Quem está na internet e você diz, não, eu quero ser do versículo 13, que o Espírito de Deus se apossou de Davi. Eu não quero ser do 14, que Deus se retirou, não. Então você vai renovar os seus votos, vai renovar a sua aliança com Deus. Você vai virar a chave da sua vida. Você estava rodando o moinho, você não saía do lugar, você estava só cego, não conseguia enxergar mais nada do que Deus prometeu e promete, não conseguia enxergar mais nada da fé, mais nada do espiritual. Então nesse momento você está virando a chave da sua fé, da sua vida, dizendo, eu vou voltar à prática da fé, eu vou voltar a temer, eu vou voltar a respeitar, eu vou voltar a orar, eu vou voltar a ler a Bíblia, eu vou voltar a jejuar, eu vou voltar a evangelizar, eu vou voltar a vir na igreja. Tem gente aqui, aqui de Belo Horizonte, que mora aqui, está assistindo agora pela internet, debaixo da coberta, não está nem participando da reunião na frente da televisão, na sala de casa, lá no YouTube, como se estivesse aqui, está debaixo da coberta, e agora, na hora da oração, quer ficar deitado, coberto, dizendo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vai vir sim. Espera, do jeito que você está tratando Deus, são nos mínimos detalhes que nós somos aprovados ou reprovados.
Do jeito que você está valorizando Deus, você quer que Ele te valorize? Do jeito que você está considerando Deus, você quer que Ele te considere? É diferente a pessoa que está em outro estado, outro país, e ela está participando assim, ó, na frente da televisão, como se ela estivesse aqui. Agora ela está de pé. Na hora de sentar, ela senta. Na hora de orar, ela ora. Na hora de dizimar, ela dizima. Se bobear, tomou banho, se arrumou como se tivesse vindo para a igreja, para ficar na sala. Sabe por quê? É como ela trata Deus. É como ela está se apresentando para Deus. Ninguém está vendo. Pô, estou aqui em casa. Vou me vestir como se eu estivesse indo para a igreja. Ninguém está me vendo. Mas o meu Senhor está me vendo. Deus está te vendo, Davi. Deus está vendo o teu coração. Se errou, pecou, falhou, mas se você se arrepende de todo o coração e abandona o pecado, Deus te perdoa. Você se arrepende, mas não abandona o pecado. Você se arrepende e não abandona o pecado. Você está toda hora cometendo a mesma coisa, o mesmo erro, porque não se arrependeu de todo o coração. Aí Deus não tem como te lavar, porque ninguém engana Ele. Ele conhece o que está dentro. Ele vê o que está dentro. Deus te ama tanto, Davi. Deus te ama tanto, 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 Davi, que mesmo você tendo feito o que você fez, Davi, quando você se humilhou, se arrependeu, Deus te perdoou. Deus tem um quê especial com você, Davi, por causa do teu coração, Davi. Porque você, Davi, não está preocupado com título, não está preocupado com palácio, você está preocupado em não perder o Espírito de Deus, Davi. Você está preocupado, Davi, em não perder a unção, Davi. Aí entra aquela música, eu posso perder tudo, eu só não posso te perder. Posso perder tudo, eu só não posso te perder, Senhor. E não é da boca para fora, não é só cantando, não. Eu posso perder tudo, eu só não posso te perder, Senhor. Muitos, quando eu fiquei de membro na Universal, pastores, bispos, quando eu estava de membro, falaram para mim: você tem muita coragem. Você ser membro na igreja que você era o estadual, era o líder, era o responsável. E para mim não foi peso nenhum, para mim não foi problema nenhum. A Ana Cláudia sabe disso. Para mim não tive, nunca nem passou assim pela minha cabeça. O que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão achar. Eu estou indo buscar o meu Deus. O que eu preguei, eu vivo. O que eu estou pregando, eu estou vivendo. Nunca tive esse problema. Nunca me apeguei em título, nunca me apeguei em status, nunca me apeguei a nada. Nunca. 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 A condição nenhuma, boa ou não, nunca me apeguei a nada. Quando eu cuidava do estado de São Paulo, as reuniões que eu ia fazer nas catedrais, os pastores e obreiros e membros, sabem, eu ia de helicóptero em todas, eu ia de jato particular para todos os lugares fazer as reuniões. E nunca fiquei preso a isso, nunca me prendi a isso. Nunca. Ana Cláudia nunca me ouviu falando, depois disso, agora eu vou ter que, agora eu não estou mais na Universal, eu vou ter que ir de avião normal para São Paulo se eu quiser ir, de carro, de ônibus, a pé. Ela nunca me ouviu falando assim, do meu passado: eu tinha isso, eu era assim, eu tinha aquilo, eu tinha essa mordomia, eu tinha isso daqui. Nunca! Porque eu aprendi a ser feliz em toda e em qualquer situação, Paulo. Eu aprendi a ser contente, feliz na abundância e também na miséria, na escassez. Eu aprendi. Passei fome, passei aperto, passei o inferno,
que um dia, quando eu contar, você não vai acreditar. Mas nunca fiquei assim, amargurado, porque um dia tive... Eu não vivo do passado. Hoje, tem frango assado para comer com carne assada. Amém. Agradeço a Deus. Não tem? O que tem? Tem arroz e um tomatinho picado. Que delícia. É para a vida toda esse arroz com tomatinho picado? Não. Então agradeço o de hoje. Não tem nem o tomatinho picado, mas tem arroz e pimenta então. Manda bala que fica uma delícia. Não reclama do gigante. Não reclama das lutas, não. A vitória virá. Só não perca a unção. Só não perca a presença de Deus. E não se deixe vencer pelo que Mical fala. Não se deixa ser influenciado por Mical. Porque se você for influenciado por Mical, tu vai gemer com Mical. Se você se deixar ser influenciado por Mical, tu vai gemer. Vai ficar estéril. Não ouça Mical. Pode dançar na presença de Deus, pode se alegrar com Deus, pode servir a Deus. Não se preocupa com os outros, não. Não se preocupa com o que falam, não. Preguei sexta-feira. Jesus expulsou um demônio mudo, está escrito. Não está escrito que Jesus expulsou um demônio de um rapaz que era mudo. Jesus expulsou um demônio mudo. Depois que ele mandou o demônio mudo embora, o rapaz passou a falar. Mas a Bíblia faz questão de dizer que Jesus expulsou um demônio que era mudo. Um espírito que estava manifestado num corpo, só que aquele demônio era mudo e aquele rapaz era mudo. Um demônio doente em você, você está doente. Um demônio mudo em você, você também não tem o que falar. Você não tem o que contar. E aí disseram assim, Jesus expulsa demônio por Beelzebu, que é o príncipe dos demônios. Disseram que Jesus só expulsou demônio porque Jesus tinha demônio. Ei, se falaram que Jesus era endemoniado porque expulsou demônio, você acha que vão falar o quê de você? De mim? Jesus falou que iríamos enfrentar perseguições dentro de casa, nesse mundo. Ele disse, tem de bom ânimo. Elas virão as perseguições. Os fanfarrões vão falar. Mas tem de bom ânimo. Você não tem que provar nada para ninguém. Você só tem que ser para Deus. Acabou. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu só tenho que provar para Deus. Eu sou para Ele. Bispo, falaram que só tem demônio. Eu não tenho que provar que eu não tenho. Vão te perseguir, te humilhar, te caluniar. Não prova nada para ninguém. Não discuta com ninguém. Seja para Deus. Quem é não precisa provar. Quem é de Deus não precisa provar para ninguém. Quem tem consciência da sua comunhão com Deus não precisa provar para ninguém. Para ninguém. Eu não preciso provar para ninguém. Porque quem vê o meu coração é só o meu Deus. Ana Cláudia não vê meu coração. Ninguém vê meu coração. Só quem sabe quem está aqui dentro e quem conhece o que está aqui dentro é Deus. Não apareça e não prove para ninguém. Prove para Deus. Para você. Só. Mical está toda hora falando com você. Mical está toda hora reprovando. Você não é da igreja? Mical toda hora aparece e diz, o que você está indo fazer na igreja? Para você comportar assim, para você se comportar assado, o que você está indo fazer na igreja? Aí você quer ficar discutindo com Mical. Ah, para o inferno, Mical. Porque a minha comunhão com Deus diz respeito a mim.
A minha fidelidade a Deus, a minha sinceridade com Deus, é minha com Deus. Se você, esposa, quiser ficar policiando, perturbando, com a lupa no seu marido, no seu filho, será que ele está orando? Será que ele não está orando? Será que ele está lendo a Bíblia? Será que ele não está lendo a Bíblia? E vice-versa. Você não vai cuidar da sua comunhão com Deus. E é mais fácil você ir para o inferno policiando alguém do que esse alguém que você está achando que está mal ir. Que de repente esse alguém está muito melhor do que você. Que está só julgando, condenando, fazendo o papel do irmão do filho pródigo. O irmão do filho pródigo não cometeu o pecado que o filho pródigo cometeu, mas era pior do que o filho pródigo, sendo o santinho que não saiu de casa. O certinho que não fez nada de errado, mas ele era pior, porque ele ficou injuriado quando o irmão voltou e o pai deu uma festa. Ao invés dele se alegrar, ele ficou com raiva. Tem um monte de irmão, de crente, hein? De irmão do filho pródigo, que na hora que vê a tua volta, na hora que vê a tua volta por cima, na hora que vê a tua vitória, na hora que vê a festa que vai ser a sua vida, vai ficar injuriado, vai ter raiva de você. Tem um monte de irmão hoje que bate nas tuas costas e diz: estou orando por você, hein? Ó, conta comigo, irmão. Mas quando vê você por cima, vai dizer: o quê? Não, não pode. Como que ele vence e eu não? Davi, Deus está te ungindo para você ser cheio do Espírito dele. Antes da oração, você que está em pé, pega a sua melhor oferta. Chegou atrasado, tem dízimo, tem voto para entregar, pega nas suas mãos para entregar agora. Está na internet, dizima e tem aí as contas, faz um print, dizima agora, transfere agora, pega uma oferta que você nem poderia dar e dê. Pega o melhor que você tem, ainda que seja uma moeda, você que está aqui, traz aqui na frente. E eu vou te dar um envelope. E essa semana você vai preparar uma oferta. Uma oferta, aliás, 2 ofertas você vai preparar. Uma só é pouco, vão ser 2. Uma oferta vai ser o que você vai trazer dentro do envelope no domingo que vem, representando a sua vida 100% no altar. Não é 99% não, 100%. Você vai lutar para trazer uma nota de R$100 só para simbolizar, representar os seus 100% no altar. Quem puder trazer mais, traz mais. Mas quem não tem, vai lutar para trazer uma nota de R$100. E se eu não conseguir, o que você lutar, você traz. Quem está na internet, você vai preparar uma oferta de R$100 e no domingo, na hora da reunião, que eu pedi para trazer a oferta, você vai fazer o Pix, vai fazer a transferência. Vai fazer isso. E a segunda oferta, você vai encontrar alguém essa semana, já conhece, ou então você vai encontrar alguém essa semana, que um dia teve a unção, que um dia foi um Senhor instrumento na mão de Deus, e hoje está perdido. E você vai dizer para ele: Deus mandou te chamar, porque Ele quer devolver o espírito que você perdeu, a unção que se retirou de você. Você vai dizer para essa pessoa: Deus já falou comigo no domingo passado que você ia aparecer, que eu ia encontrar você. E quando encontrasse eu ia falar exatamente isso, porque essa pessoa vai dizer para você: eu já fui de Deus, eu já fui obreiro, pastor, eu já tive experiência com Deus, hoje estou longe de Deus, afastado de Deus. E você vai lembrar na hora disso e vai dizer: Deus falou que Ele vai devolver o espírito dele a você. É só você voltar para Ele. Vamos comigo domingo. Você vai trazer essa pessoa domingo aqui, 8 da manhã. Amém? E dê um envelope para cada pessoa. Até quem não quiser, dê. Quem não quiser, dá 2. Pode pegar. Não tem conversa, pega. Você está em pé por quê? Você diz que não quer o versículo 14, né? Você não quer que Deus se retire, você quer que Ele entre, não é? Então faz a vontade dEle. Pega o envelope, mas eu não tenho. Mas você vai ter também.
Você não tem agora, mas até domingo você vai ter. O Espírito de Deus está aí. Com o Espírito de Deus tem vitória. Pode pegar, escreve aí, R$100. Anota aí, para você não esquecer. Anota, escreve aí, R$100. Não você vai esquecer. Vai ser fiel a Deus e Deus vai te honrar. E nós vamos fazer agora a oração para o Espírito de Deus se apossar de você. Para Deus não se retirar. Ah, bispo, ele se retirou, mas está voltando agora. Porque você se arrependeu aí agora, se humilhou. Você aí na sua mente, você já disse, meu Deus, eu faço essa oração de Davi. Cria, ó Deus, em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Aí o final do capítulo do Salmo 51, versículo 19, que é o último versículo, diz assim: então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Volta a sacrificar, Davi. Volta a dar oferta, Davi. Volta a dizimar, Davi. Volta a obedecer a Deus, Davi.